Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós quebramos um pouco o ciclo tradicional, né, de leitura da Torá. Hoje nós estudamos uma paraxá especial, que é a paraxá Kol Hamoed Sukkot. Essa paraxá a gente estuda quando acontece o Shabat no meio da festa de Sukkot, por isso Kol Hamoed Sukkot, né? É o sábado intermediário ali dentro da festa de Sukkot, dentro da época em que nós estamos habitando em tendas, ou dormindo em tendas, ou fazendo uma de nossas refeições diárias dentro de nossas tendas. Amém? Esta paraxá, ela corresponde de Êxodo 33, 12, e vai até Êxodo 34, 26. Então, nós nos projetamos para o livro de Êxodo, no capítulo 33, do versículo 12, e vamos até Êxodo 34, 26. Esse texto, ele corresponde a paraxá Kitsá, mas é o texto que nós estudamos no sábado, que acontece dentro da festa de Tabernáculos. Em resumo, só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui, o povo de Israel sai do Egito, estão aos pés do Monte Sinai. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas e ele demora 40 dias. Enquanto isso, o povo está aqui embaixo, acha que ele não vai retornar e comete um dos pecados mais infames que o povo de Israel já cometeu, que é o pecado do bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desce e vê o povo na idolatria, na folia, tem algumas versões que trazem a palavra folia, É a mesma ideia ali de carnaval, daquilo que acontece no carnaval. Beber, se embriagar, cheio de glutonarias e promiscuidade sexual, Então, na hora que Moshe desce e se depara com isso, ele quebra as tábuas. E aí ele sobe ao monte, novamente, para pedir perdão a Deus pelo pecado gravíssimo de idolatria que o povo de Israel tinha cometido. E é do nosso conhecimento que o Eterno ameaça destruir o povo e diz: olha, de você eu vou fazer uma grande nação. E Moisés intercede ali diante do povo, diante do Eterno, pelo povo. E aí Deus perdoa. E aí Moshe desce do monte e corta 2 tábuas de pedras para que o Eterno escreva novamente, para que seja escrito de novo os 10 mandamentos. E aí Moshe sobe pela 3ª vez e fica 40 dias e 40 noites diante do Eterno. E ele desce
com as tábuas. E dentro desse contexto, depois que o povo peca, o Eterno fala, olha, eu não posso habitar no meio desse povo, porque senão eu vou consumi-lo. Moshe concorda que é um povo de dura serviço, mas ele diz, não nos faça ir se o Senhor não for conosco. É o verso que nós iniciamos o estudo dessa paraxá especial. Êxodo 33, 12, diz assim, Moshe disse a Adonai, vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste, eu o conheço pelo nome, e também você encontrou favor em meus olhos. Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teus caminhos para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua considerando esta nação teu povo. Adonai respondeu, tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Então, o Eterno aqui, né, através da intercessão de Moshe, ele diz, olha, a minha presença vai com você. Aqui em hebraico, no original, é panim. E panim é faces. Literalmente significa, as minhas faces vão com vocês. E o que significa isso? Daqui, nós entendemos um conceito muito complexo, que é entender a unicidade do Eterno. E ao mesmo tempo que a gente entende que o Eterno é um, indivisível, nós vemos dentro desta unicidade uma pluralidade. O Eterno é um, mas ele se manifesta de várias formas. Por isso que ele disse, as minhas faces irá com vocês. E quando nós estudamos, irmãos, Êxodo 33 e 34, nós nos deparamos com um conceito, um dos conceitos mais profundos dentro da concepção judaica sobre divindade, que são os 13 atributos de Deus. Deus revela a Moshe, a Moisés, 13 atributos. São conhecidos 13 atributos da misericórdia de Deus. Por que que o Eterno ensina esses 13 atributos a Moshe? Ele ensina para que quando o povo pecasse, o povo lembrasse diante do Eterno dos seus 13 atributos de misericórdia. E dentro desses 13 atributos da misericórdia de Deus, nós aprendemos qual que é a concepção judaica sobre a Elehut, a divindade do Eterno. Ok? Então vamos prosseguir no texto, porque Moshe foi mais ousado ainda.
O versículo 15, Moshe responde. Perdão. O 15 mesmo. Moshe respondeu: se tua presença não estiver conosco, não nos faças partir daqui. Pois, de que outra forma se saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e o teu povo, se não indo tu conosco? Isso é o que nos distingue, a mim e ao teu povo, de todos os outros povos da terra. Adonai disse a Moisés, também farei o que me pediu, pois você encontrou favor em meus olhos, e eu o conheço pelo nome. Moshe, no entanto, disse: imploro-te que me mostres a tua glória. Então, Moshe pede para que o Eterno mostre a ele a sua glória. Ele respondeu, versículo 19: farei toda a minha bondade, olha que interessante, toda a minha bondade passar diante de você, e em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Além disso, usarei de favor com quem eu quiser, e mostrarei misericórdia a quem eu desejar. Entretanto, olha que interessante, entretanto, meu rosto, ele continuou, você não pode ver. Ele disse, pois o ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. O que significa isso? Olhar para o rosto de Deus, ver a face. Ver a face, na concepção semita, na concepção do Oriente Médio, na concepção judaica, é ter conhecimento pleno, conhecimento completo. Então, o que o Eterno está dizendo para Moshe, para Moisés? Você não me pode comportar, não consegue me conhecer por inteiro, por completo. Ninguém pode ver a minha face e permanecer com vida. É por isso que em todas as manifestações do Eterno, toda vez que ele manifesta uma de suas panim, em uma de suas faces, na verdade, a face, nem quando ele se manifesta, a pessoa consegue fixar os seus olhares. Nós temos aí vários exemplos. Ezequiel, Daniel, Yohanan, João, que tiveram revelações do Eterno. Versículo 21. Eis, ele disse, um lugar próximo de mim, fique sobre uma rocha. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Então, removerei minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. E o que é ver as costas na cultura judaica, na concepção do Oriente Médio, na concepção semita? Ver as costas é ver as consequências, as causas, os feitos. É por isso que o salmista disse que a criação
a natureza, quando nós observamos, paramos, olhamos para ela, nós podemos conhecer e receber revelações de Deus através da sua criação. Isso é ver o Eterno pelas costas. Mas meu rosto, você receber uma revelação plena, completa, porém, não deve ser visto. Então, a face, o rosto, Moshe não conseguiu ver. Moshe conseguiu ver as costas do Eterno, ok? Só que, quando nós pegamos o versículo 22 e 23, dentro da tradição judaica, dentro da interpretação judaica, nós temos revelações fortíssimas. Eu vou ler para os irmãos agora o versículo 22 e 23, conforme está escrito no Targum de Onkelos. E os irmãos já aprenderam o que é um Targum. O que são os Targumim? São escritos aramaicos do texto hebraico. Só que não é uma tradução livre. É uma tradução já explicativa. O Targum, ele traz não só a tradução do texto do hebraico para o aramaico, como explicando como entender o texto. Então, eu vou ler de novo o versículo 22. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Como é que está no Targum de Onkelos? E será, quando a minha glória passar, eu porei aqui em uma cavidade da rocha, e minha palavra encobrirá a ti, até que eu passe. Então, no Targum de Onkelos, não é a mão do Eterno que cobre Moshe até o Eterno passar. É a palavra. A minha palavra encobrirá a ti até que eu passe. Vamos voltar para o texto. Agora o versículo 23. Então, removerei minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. No Targum de Onkelos, como é que está o versículo 23 de Êxodo 33? E eu tirarei a palavra de minha glória e tu verás aquele que está depois de mim, mas meu aspecto não será visto. Então, de novo, não é que o Eterno tira a mão, é a palavra. E eu tirarei a palavra de mim, eu tirarei a palavra de mim, a palavra de minha glória, perdão, e tu verás aquele que está depois de mim. Então, quem é que está depois do Eterno? O aspecto do Eterno não pode ser visto. O Eterno não pode ser entendido dentro da sua plenitude. Quem que Moshe viu? Quem que se revelou à humanidade
de forma que a pessoa possa suportar a revelação? A palavra. Então, quem é que Moshe viu? Tu verás aquele que está depois de mim. Quem é esse? Aquele que está depois de mim? A minha palavra. A palavra de minha glória. Isso aqui não é cristianismo, não, gente. Isso aqui não é Novo Testamento, não. Isso aqui é o Targum de Onkelos. Isso aqui é a interpretação aramaica do texto hebraico de Êxodo 33, 22, 23. E aí, quando a gente lê essa interpretação, não tem como. Aí a gente já entende perfeitamente como que João apresenta Yeshua no seu evangelho. Então, agora, com esse pano de fundo, vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Lembrando que nós estamos no Hamoed Sukkot, nos dias intermediários, no sábado que cai, nos dias intermediários de Sukkot, tabernáculos. Estamos em época de tabernáculos. Olha como que João inicia o seu evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, da mesma forma como estava ali em Êxodo 33. O Eterno se revelando e, ao mesmo tempo, a palavra revelando o Eterno. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, aqui mostra a divindade da palavra. Porque o que é a palavra? O que é palavra? Em hebraico, palavra é davá. Davá, palavra. Só que em hebraico, davá, palavra, significa tanto palavra como substância, matéria, coisa. Ou seja, o que é a palavra? É Deus materializando. É Deus em substância. Mas em que tipo de substância? Tem um tipo de substância que a pessoa que está recebendo a revelação, ela não se decomponha, não morra. Foi aquilo que o Eterno disse a Moshe. Olha, quem vê o meu rosto, quem vê a revelação plena, morre, não consegue. Ninguém consegue receber a minha revelação plena. E é por isso que o Eterno diz, olha, você vai ver as minhas costas, você vai ver as minhas consequências, causas, os meus feitos. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É Deus ganhando forma.
tanto davar, quanto em aramaico, menra, quanto em grego, logos, apesar que o texto aqui em 1 João está milta para a palavra, né? Mas o conceito de davar, de logos, em aramaico é menra. Então, davar em hebraico, menra em aramaico e logos em grego, o que é esse conceito? O que é o logos que os gregos conhecem e o que é o davar, como nós vimos aqui em Êxodo 32, 22 e 23, é a expressão de Deus a respeito de si mesmo. Então, o que é o logos? O que é a davar? O que é a palavra? A palavra é a expressão de Deus a respeito dele mesmo. Davar é a expressão de Deus a respeito dele mesmo. É Deus se revelando. Deus se revela através da davar, da palavra. E aí que é possível ele ter matéria. Versículo 3. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Então, o evangelista João, ele começa de forma idêntica, parafraseando Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele começa o seu evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas vieram à existência por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Por quê? Deus criou todas as coisas como? Através da palavra, da davar, do logos, do menra. Ele diz, haja luz e houve luz. Ele criou toda a criação, ela passou a existir através da palavra. Por isso que João vai dizer, todas as coisas vieram à existência por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito veio a existir. E aí ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E aí, vamos ler agora, ainda em João, agora o versículo 14. Olha só, o Logos, a davar, o menra, se tornou um ser humano. Qual que é a possibilidade de Deus se transformar em ser humano? Senão através da sua palavra. Por que é a palavra? A palavra não é substância, a palavra não é coisa, a palavra é matéria. A palavra se materializa. Então, a palavra se tornou um ser humano. Por isso que foi possível Deus habitar entre os homens, através de Yeshua. E o que é a palavra? De novo, palavra é a expressão de Deus a respeito de si mesmo. É Deus explicando Ele mesmo para as pessoas. É Deus se revelando para as pessoas. É por isso que Yeshua disse para Filipe, quem olha para mim vê o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão do Eterno. Quem olha para mim vê o Pai. Então, Yeshua é a revelação máxima do Eterno. Por quê? Porque o rosto, a face do Eterno, ela não pode ser vista por nós, senão nós morremos.
A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos a sua Shekinah. Em algumas versões, e vimos a sua glória, né? O termo hebraico é Shekinah. E o que é Shekinah? Né? Igual o Fernandinho canta, né? Shekinah. O que é Shekinah? A Shekinah é Deus se manifestando de forma visível. O que era Shekinah lá no deserto? Era Deus se manifestando numa coluna de fogo, era ele se manifestando numa coluna de nuvem, ele descia sobre a tenda em uma nuvem. O que era isso? Era ver Deus de forma visível. A única vez que Deus se fez isso foi com o povo de Israel. Por isso que Paulo vai dizer, deles pertence a Shekinah. A eles pertence a Shekinah. A eles pertence a glória. A qual outro povo que Deus se manifestou pessoalmente? A qual povo que Deus se materializou e se revelou a uma nação? No Brasil, Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Portugal? Nenhum país. Somente para o povo de Israel. O povo estava lá acampado no deserto e via lá aquela coluna de fogo ou aquela coluna de nuvem. Nenhum outro povo viu Deus se manifestando de forma visível. Isso é Shekinah. E aí o texto continua. E a Shekinah do Filho único do Pai. Repleto de quê? De graça e verdade. João vai repetir essa expressão aqui massivamente. Graça e verdade. Graça e verdade. E hoje à noite nós vamos falar sobre a graça e a verdade, porque elas não coadunam. Como diz Provérbios, a graça e a verdade, ela não se beijam. Uma coisa é a graça, outra coisa é a verdade. Então, a palavra se tornou ser humano e tabernaculou entre nós, ou seja, habitou entre nós. João está usando aqui a mesma expressão de tabernáculos, de Deus habitando, de Deus tabernaculando entre o povo. Quando que ele fez isso? Lá no deserto. E agora? Quando Yeshua manifestou. É o Eterno de novo. O Eterno de novo resolveu tabernacular. Mas agora como? Através do ser humano. Através de Yeshua. E ele é o Filho único do Pai. Único em qual sentido? Ninguém foi gerado como ele foi. Por isso que ele é chamado de unigênito. O único gerado da forma como ele foi gerado. É diferente de qualquer outro. Isso que é unigênito. Nós falamos primogênito, né? Esse é o meu primeiro. E unigênito. O único gerado da forma como ele foi gerado. Porque nós fomos criados. Yeshua foi gerado. É um conceito diferente, complexo. Diferente. Então, o único gerado da forma como foi gerado foi Yeshua. E ele estava repleto, ou cheio, de graça e verdade. O que é a graça e a verdade? São dois nomes, ou são dois dos atributos que nós temos lá em Êxodo 34. Nós estamos estudando a revelação dos 13 atributos da misericórdia de Deus. Os 13 atributos de Êxodo 34. E dentre esses 13 atributos, por isso que o número 13 ele é usado na numerologia judaica. Na numerologia judaica, o 13 é um número excelente. Por quê? Porque revela os 13 atributos de Deus. E aí, o que Rastatão, Satanás fez? Não, 13 é meu. 13 é o número da mentira. Não, 13 é o número da verdade. 13 é o número
atributos que Deus se revela. E 13 atributos de quê? Da misericórdia, do perdão. Se alguém quer receber perdão do Eterno, o Eterno ensinou. Você quer receber o meu perdão? Use meus 13 atributos da misericórdia. Invoque esses 13 atributos que estão lá em Êxodo 34, que nós estamos estudando. Quer receber perdão? Invoque. E dentre esses 13, nós temos dois aqui, ó. Graça e verdade. O Eterno é cheio de graça e verdade. E aí o versículo, olha só que interessante, versículo 16. Todos nós recebemos de sua plenitude. Outra expressão fantástica, João 1,16. Isso aqui dá um compêndio de livros, só desse versículo aqui, graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É o que aparece lá em Êxodo 34. Deus mostra sua graça lá em Êxodo 34, porém ele tem uma graça guardada no ser. Lá em hebraico está no ser. Guarda. Ele guarda uma graça. E essa graça guardada é quem? É Yeshua. E olha que interessante. A graça guardada, Notzê. Nazareno, Notzri. Por isso que ele é chamado Nazareno. Não é à toa que ele é chamado Nazareno. Porque Nazareno, Nazaré, vem de Notzê. Aquele que guarda. Então, quando ele é chamado de Yeshua, o Nazareno, ele é essa graça guardada que o Eterno revelou a Moisés em Êxodo 34. Existe uma graça guardada. Só que essa graça guardada, ela foi revelada. Através de quem? Através de Yeshua. E é por isso que João vai usar aqui no versículo 16, graça sobre graça. Nós já conhecíamos uma graça e agora Deus manifestou a sua graça guardada, que é quem? A Shekhinah, a expressão visível de Deus. Em forma de quê? Em forma de ser humano. Através de quem? Do unigênito, o único gerado dessa forma. Através de quem? Da palavra, do Davar, do Menra. O que é isso? A expressão de Deus a respeito de si mesmo. E aí, muitos pegam o versículo 17 para fazer uma interpretação pejorativa daquilo que Moshe recebeu, mas não é isso que João quer colocar aqui. João quer linkar o seu evangelho já direto com Êxodo 33 e 34. Porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe. Ou seja, quem que foi o intermediário para que o povo recebesse a Torá? E Torá, que é a instrução de Deus? Foi Moisés. Moisés foi o canal. Foi o intermediário. Então, porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe. Se é algo ruim? De jeito nenhum. Deus usou um homem e através desse homem revelou. Quem recebeu diretamente as 10 palavras, os 10 mandamentos, foi Moisés. Ele ficou 120 dias para receber isso. Ele subiu o monte, ficou lá 40 dias e 40 noites, 3 vezes. Tanto que quando ele desce da última vez, ele ficou tão próximo de Deus que saíram raios de luz do seu rosto. O seu corpo já começou a voltar aquilo que era desde o Éden. Começou a emanar luz de tão próximo que ele estava com o Eterno. Então, porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe, então ele teve um mérito tremendo. É isso aqui que João quer colocar. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua Messias.
A única forma, nós vamos ver hoje à noite, a única forma onde a graça e a verdade se encontram só foi possível através de Yeshua. Porque graça e verdade, elas não se encontram. Vamos dar um exemplo aqui de novo. Graça e verdade. Qual que é a verdade a nosso respeito? Nós somos santos ou somos pecadores? Você é santo ou você é pecador? Na realidade, verdade, estou perguntando a verdade. Você peca? Eu peco. Eu erro. Essa é a verdade. Nós estamos falando aqui da verdade, não é? A verdade. Eu sou um pecador. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo ensinando a palavra, eu erro. Eu peco. Essa é a doída verdade. É duro reconhecer isso, mas é a verdade. Aí o que vem? E a graça fala o quê? Você é perdoado. Você é purificado. Você é justificado. Você é santo. Não, eu não sou. A graça está dizendo que você é. Mas não é possível eu ser pecador e ser santo ao mesmo tempo. Em Yeshua, a graça e a verdade se unem, se beijam, como diz a palavra. Só em Yeshua isso é possível. O Rabino Shulam de Israel, crente em Jesus, ele sempre dá esse exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui inúmeras vezes. Sobre o cara que vai no açougue. Ele vai no açougue comprar carne moída. Me dá 1 quilo de carne moída. E toda açougueira, quando você vai lá e pede ele 1 quilo, sempre passa. Né? Aí o cara está lá, pondo a carne moída e pesando. Aí eu pedi 1 quilo. O camarada põe, 1 quilo 200. Aí eu falei, pode levar. Aí, beleza. Pego o meu saquinho com a carne moída, vou lá no caixa pagar. Quando eu vou lá no caixa pagar, eu estou pagando por 1 quilo. Mas, na verdade, tem quanto ali dentro daquele saquinho? 1 quilo e 200. A verdade é que eu estou levando 1.200. 1.200. Mas eu paguei por 1 quilo. Esses 200 aqui é graça. Então, é o que o cristianismo não entende. Olha só, pode perguntar para qualquer cristão, qual que é o oposto de graça? Ele vai dizer, lei. Não. O oposto de graça não é lei, não. O oposto de lei não é graça, não. O oposto de graça é a verdade. Porque a verdade é que eu sou pecador. A graça diz que eu sou perdoado, que eu sou santo, que eu sou justificado. Então, o oposto de graça é verdade. Só que em Yeshua, essas duas verdades, elas se unem. É possível elas se unirem. Por isso que João vai dizer, a graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua. Assim como foi difícil, vou entender isso aqui. Assim como foi difícil para Moisés receber a revelação da Torá, a instrução de Deus foi fácil não, gente. Como é que foi para ele receber a instrução, receber a Torá? Foi difícil. Da mesma forma, como é que foi? Qual que foi o preço que Yeshua teve que pagar para que a graça e a verdade se beijassem? Para que a graça e a verdade fossem possíveis. Foi por intermédio dele, mas teve um preço terrível para que a graça e a verdade viessem a existir. Então, somente através de Yeshua isso é possível. Somente através de Yeshua, graça e verdade se beijam. O oposto de graça não é lei. O oposto de graça é verdade. E em Yeshua, a graça e a verdade, elas se unem. E a graça e a verdade são um dos 2 atributos do Eterno. Vamos voltar lá? Eu já dei um estudo sobre os 13 atributos. Depois eu vou até pedir o Rafa, nós vamos achar, para a gente postar esse estudo
sobre os 13 atributos. Vamos ver se a gente consegue achar. Vamos voltar para Êxodo 34. Vamos ler os 13 atributos do Eterno. Os 13 atributos da misericórdia do Eterno. Está em Êxodo 34. Êxodo 34, 5. Êxodo 34, 5 diz assim: Adonai desceu em uma nuvem. Olha só, ele está usando a Shekinah aqui, ó. Colocou-se perto dele e ali pronunciou o nome de Adonai. O que é pronunciar o nome? Nome, na concepção judaica, fala de identidade. Então, o que esse Senhor está revelando acerca do outro Senhor, olha que interessante, é o seu nome, é a sua identidade. Então, versículo 6, aqui começam os atributos, tá? Adonai passou diante dele e anunciou Yud Re Vav Re, o tetagrama, uma vez. E aí depois, Yud Re Vav Re, duas vezes. Nas nossas versões está ou Adonai, Adonai, ou Senhor, Senhor, né? Por quê? O Yud Re Vav Re e o tetagrama é a expressão da misericórdia de Deus. E o que os rabinos explicam por que o nome é repetido duas vezes aí? Porque o Eterno é misericordioso antes do homem pecar, e o Eterno é misericordioso depois que o homem peca. Olha que interessante. Aí vamos continuar. Mais um atributo. Deus misericordioso. Mais um atributo. Compassivo. Mais um atributo. Lento para irar-se. Mais um atributo. Rico em graça e verdade. Olha aí o que João está repetindo. Graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Então, o Eterno diz que ele é rico em graça. E que ele é rico também em verdade. Ele mostra graça à milésima geração. Aqui, ó, a graça revelada. Ok? Versículo 7. Perdoa as ofensas. Olha só, outro atributo. Os crimes, outro atributo. Os pecados, outro atributo. Entretanto, não isenta a culpa. Faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e netos deles, até pela terceira e quarta gerações. De imediato, Moshe curvou a cabeça até o solo e prostrou-se e disse: se eu encontrei favor em teus olhos, Adonai, então, por favor, que Adonai vá conosco, apesar de eles serem um povo teimoso, e perdoa nossas ofensas, pecados, e toma-nos como tua posse. Então, irmãos, aqui nesses versículos aqui, nós temos os 13 atributos do Eterno. 13 atributos. Versículos 6 e 7. No versículo 6, nós vimos aí que o Eterno é rico em graça e em verdade. E aí, no versículo 7, e ele mostra graça. Então, no versículo 6, nós temos uma graça. No versículo 7, nós temos outra graça.
É uma outra graça que ele mostra. E aqui no hebraico é notzir, é a graça guardada. Por isso que Yeshua é chamado de notzer, nazareno. Ele é a graça guardada do Eterno. E aí, para a gente encerrar, como Yeshua é chamado de o Logos, que é a expressão de Deus a respeito de si mesmo, vamos ler dois textos fantásticos. Um de Paulo e o outro do escritor aos Hebreus. O de Paulo está em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Paulo está explicando aqui como que Deus se revelou através de Yeshua. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Ou seja, tudo de Deus que pode ser entendido foi revelado através de Yeshua. Exemplo clássico. Nós temos o mar. O mar é imenso, né? Quando você chega na praia e olha o mar, ele é imenso. Eu posso ir até o mar com um copo e pego, encho o meu copo de água. Coloco lá, água do mar. E aí eu posso dizer, eu tenho um mar dentro do meu copo. Sim ou não? Sim e não. É a resposta judaica. Sim, por quê? Porque o conteúdo que está dentro daquele copo é do mar. Mas é o mar todo? Não. É o que Paulo está dizendo aqui. Dentro de um ser, tudo que cabia dentro de um ser humano, da divindade de Deus, estava dentro de Yeshua. Tudo que Deus poderia... Pega um boneco, pega um ser humano, eu quero colocar Deus dentro dele. Foi o que Deus fez através de Yeshua. É a forma máxima, por isso que está aqui a plenitude do que Deus é. A forma como Deus poderia se revelar, ele se revelou através de Yeshua. Então, aquilo que cabia dentro de um ser sobre a divindade de Deus estava em Jesus, estava em Yeshua. Por isso que Paulo vai dizer, porque nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Ok? Agora, outro texto fantástico que a gente não poderia deixar de mencionar é o texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. O escritor aos Hebreus também já começa... Olha que interessantíssimo, Hebreus. Olha como é que começa a carta aos Hebreus. No passado, Deus falou muitas vezes, verdade, e de várias maneiras, verdade, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2. Mas agora, no Aharit Hayamim, nos últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. De novo, está em concordância com Gênesis, está em concordância com João capítulo 1. Foi através de Yeshua, através da palavra, que Deus criou todas as coisas, criou o universo. Aí o versículo 3, olha a definição. Este filho é o esplendor da Shekinah. A expressão exata
da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à mão direita de Deus, do Altíssimo, dos céus, da Hagdulah Banvomim, em hebraico. Então, o escritor aos Hebreus diz que Jesus, Yeshua, é o esplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus. Então, tudo que nós podemos conhecer de Deus foi revelado através de Yeshua. E aí, agora, só para a gente finalizar, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, onde Paulo... 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai fazer um paralelo entre Moisés e Yeshua, entre a letra da Torá e a nova aliança. Então vamos lá. 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos tornou aptos para o trabalho, a serviço da nova aliança, cuja a essência não é um texto escrito, mas o Espírito. Porque o texto traz morte, a letra mata, mas o Espírito concede vida. Ora, se o que trazia morte operava por meio de um escrito gravado em tábuas de pedra, veio com tal glória que o povo de Israel não conseguiu contemplar a face de Moisés, por causa do seu brilho, ainda que desvanecente, não está a obra do Espírito acompanhada de glória maior, pois se havia glória no que seria para declarar culpadas, as pessoas, quão maior será a glória sobejada das obras de inocentar as pessoas. De fato, em comparação com essa glória, o que antes era glorioso não é mais, porque se havia glória no que passou, quanto mais glória a perdura. O que Paulo está fazendo aqui um paralelo? Ele faz um paralelo seguinte: se a revelação da Torá através de Moisés trouxe glória, porque o seu rosto resplandecia, maior é a glória agora da nova aliança através de Yeshua. Porque a Torá, se ela for interpretada só pela letra, ela traz morte. O que é a letra da Torá? É o ser legalista. Né? Eu guardo o sábado
mas eu guardo por obrigação. Eu não entendi o conceito. O que é o Shabat? O que é o sábado? Não, eu guardo porque tem que guardar. Isso é a letra. É o que Paulo está falando aqui, é a letra. Eu entendi o que é a Kashrut, as leis alimentares? Não, eu entendi. Não é algo simplesmente físico. Eu estou exercendo meu livre-arbítrio ao discernir o que pode, o que não pode, o que é apto e o que não é apto. Não, eu não como porco, eu não como camarão, eu não como nenhum fruto do mar, porque está proibido e ponto, acabou. Não, isso é a letra. Você precisa de saber o espírito da lei. É o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8. É por isso que ele fala aqui em 2 Coríntios 3, a partir do 6, que a letra da Torá, ela mata. Que o legalismo, ele traz morte. E é possível uma pessoa estar dentro da estrutura da Torá e ser perversa, ser rebelde. Isso é a coisa mais possível do mundo. Se isso não fosse possível, não haveria dentro da igreja adultério, não haveria dentro da igreja fornicação, não haveria dentro da igreja assassinato, não haveria dentro da igreja pecados terríveis. Não, mas o cara é crente, o cara é isso, é pregador, é pregadora, é envolvido no reino. Como que foi possível? É possível. Se eu ficar só na letra, só no mero ritual, na mera tradição, no mero legalismo, isso não muda nada. O que faz eu viver de acordo com a palavra é o poder do Espírito Santo. É por isso que eu tenho que orar mesmo. É por isso que eu tenho que buscar a presença de Deus mesmo. Porque a letra sozinha, ela não me dá. Ou o contrário, vai me conduzir à morte. Mas, quando eu estou cheio de Espírito, isso produz vida. Quando eu estou cheio de Espírito, aí eu vivo de acordo com a palavra de Deus. E é o que Paulo fala aos Gálatas. Anda em espírito, porque aquele que anda em espírito, ele não cumpre com os desejos da carne. Então, nós temos que buscar todos os dias o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu não estiver cheio do Espírito Santo, a letra não vai me segurar do pecado, não. Não vai me segurar do pecado. Eu vou ser vencido. Então, Paulo faz esse paralelo. Não fique concentrado apenas na letra. É interessante que aqui nesse texto, muitos usam esse texto aqui para falar contra a lei. Não aparece a palavra nomos aqui. Tem Torá. Não aparece a palavra Torá aqui. Paulo não está falando contra a lei, como muitos interpretam. Quando você pega comentários cristãos sobre 2 Coríntios 3, você vai ver aqui eles criticando a lei, falando que a lei produz morte. Deus nos livre disso, jamais. A Torá, a palavra de Deus, que veio por intermédio de Moisés com tamanha glória, é morte? Não. O que produz morte? A letra da lei. É o que Paulo está falando. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Eu só consigo viver de acordo com a palavra de Deus quando eu estou cheio do Espírito Santo. E o oposto é verdadeiro também. Como que eu sei quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Eu não sou uma pessoa que fico convencida. A pessoa chega perto de mim, rodando, falando em mistério, em língua, sapateando, batendo, levantando. Eu não assusto com isso, não. Nem me impressiona. Pode profetizar durante meia hora. Não me impressiona. E não vou falar, está ali um profeta, está ali uma profetisa. Mas ele orou e o câncer pulou para fora. Não me assusta. Não. Como é que eu sei que a pessoa é cheia do Espírito? Quando ela vive de acordo com a palavra de Deus. E como é que eu sei disso? Quando eu passo a conviver com ela.
O maior segredo de você saber se uma pessoa é de Deus ou não é o convívio, é o dia a dia, é os bastidores. Porque na frente dos outros, a gente consegue contracenar, ser artista, né? Passar uma imagem daquilo que a gente não é. E os bastidores. E como é que eu descubro isso? É no dia a dia. É no dia a dia. E aí eu percebo se a pessoa é cheia do Espírito ou não. Não há nada melhor do que um dia após o outro. Não é nada melhor de você ver o que realmente está no coração das pessoas. E as pessoas, eu disse isso a uma colega de trabalho, a pessoa não consegue ficar de máscara o tempo todo, uma hora a máscara cai. Uma hora a verdade aparece, e aí você conhece realmente quem é aquela pessoa. O que realmente está dentro do seu coração. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é: o que realmente está dentro do meu coração? Qual que é o propósito do meu coração? O que há de propósito no meu coração? Será que eu estou na lei estrita? Será que eu estou vivendo só mera religião? Eu estou na letra? Tem gente que pega até esse texto para falar que a letra mata e o espírito vivifica. Eu já vi muito isso, principalmente nessas chamadas igrejas pentecostais, que falam: cuidado, a letra mata, hein? Não fica estudando muito a Bíblia, não. Não fica estudando teologia, não, que a letra mata. Não tem nada a ver. O contexto aqui não é esse. A letra mata em qual sentido? Cuidado com a religião. A religião mata. Ela mata tanto que ela matou o Filho de Deus. O Evangelho é claro. Por que os fariseus entregaram Yeshua? O Evangelho diz lá: por inveja, entregaram Jesus à morte. Então, a religião faz isso. A religião produz morte. Mas o Espírito de Deus, atuando na nossa vida, produz vida. Esta é a palavra. Então, glória maior do que Êxodo 33, 34 é a glória que nós podemos vivenciar agora na nova aliança através de Yeshua. É isso que o Paulo ensinou e é isso que nós temos que procurar ter todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Então, Shabbat Shalom, um sábado de paz a todos.